A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O que nos separa da graça? Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 4, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Paulo diz aos Gálatas que nós desligamos de Cristo, nos separamos dele, quando procuramos nos justificar pelas obras da lei. Estar desligado de Cristo é algo terrível. Há uma tradução que diz que Cristo não tem efeito em nossa vida. Ele está em nossa vida, mas ele está sem efeito prático. Desligar-se de Cristo significa que Cristo não tem efeito em nosso casamento, em nossas finanças, no nosso relacionamento ou no nosso trabalho. Quando está doente, você quer Cristo tenha efeito. Faça a diferença em você. Se precisa de direção, você quer que Cristo tenha efeito em você. O que faça com que Cristo já faz parte da sua vida, não tem efeito algum em seu corpo, em sua alma, em sua vida, em seu casamento, muitos dirão que o problema é o pecado. Mas o pecado nunca foi impedimento para que as pessoas recebessem o milagre do Senhor Jesus. A maior acusação que os fariseus fizeram ao Senhor foi chamá-lo de amigo de pecadores. As prostitutas, os coletores de impostos e todos os pecadores receberam o Senhor com alegria. Todos eles, quando tocaram no Senhor, receberam milagres. Para eles, Cristo tinha um efeito poderoso. Quando recebemos do Senhor, eles não eram perfeitos, mas a imperfeição deles não foi impedimento para o milagre. Paulo diz que aquilo que nos separa de Cristo e nos faz decair da graça é a justiça própria. Sempre que procuramos ser aceitos por Deus pela nossa performance, pela nossa obediência aos mandamentos, nos decaímos da graça. Os pecadores podiam receber os milagres do Senhor, mas os fariseus não receberam nada. Por quê? Porque eles pensavam que mereciam receber os milagres, uma vez que obedeciam aos mandamentos. Na verdade, não obedeciam, mas pensavam que sim. Precisamos ter muito cuidado para não receber a graça de Deus em vão. Receber a graça em vão é ter a graça de Deus em nossa vida e, mesmo assim, continuar tentando merecer a bênção de Deus. Se vivêssemos confiados em nossos méritos, em nossa própria força, estamos desprezando o suprimento perfeito da graça de Deus. O resultado é como ter uma esposa, mas viver sem desfrutar dela. Hebreus capítulo 4 diz que há um trono da graça. Se nos achegarmos a ele, receberemos graça para o socorro. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Qual a condição para chegarmos ao trono da graça? Simplesmente não merecer nada de Deus, não possuir nenhuma justiça própria. Se você se acha merecedor, esse trono não é para você. O problema é que somente a partir do trono da graça podemos receber misericórdia. Se alguém não vier a esse trono, para onde irá? Permanecer em Cristo é permanecer na graça. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanhará, lançando no fogo, o queimam. Se permanece em mim, as minhas palavras permanecem em vós. Pedireis o que quiser, e vos será feito. João capítulo 15, do verso 4 ao 7. Em João 15, o Senhor diz que devemos permanecer nele. Alguns pensam que permanecerão em Cristo orando bastante, jejuando ou lerem a Bíblia. Todas essas coisas são boas, mas podemos fazer todas elas e ainda assim estar separado de Cristo. Como, então, permanecer nele? Creio que Paulo nos dá a resposta. Nós permanecemos em Cristo quando permanecemos na graça. Quando decaímos da graça, nós nos separamos de Cristo. Isso, evidentemente, não significa perder a salvação, como alguns pensam, mas significa que não desfrutamos do seu favor em nossa vida. Se permanecer em Cristo é permanecer na graça, então fica fácil entender essa promessa do verso 7, que diz: pedireis o que quiseres e vos será feito. Penso que essa é a maior promessa de toda a palavra de Deus. Não há limite de bênçãos para quem permanece na graça. Debaixo do favor de Deus, podemos pedir tudo o que quisermos. A justiça própria é a maior expressão da carne e do ego. Todas as vezes que confiamos em nossa justiça própria, nosso próprio mérito ou em nossa força, nos decaímos da graça. Muitos pensam que ser fiel implica prometer que se fará o máximo para obedecer. Então entende que o dar o máximo tem confiança na carne envolvida. Isso significa que não podemos prometer fazer o melhor ou dar o máximo. Sim, mas devemos fazer isso segundo a graça de Deus. Devemos sempre dizer: pela graça de Deus, eu vou fazer isso ou aquilo. Aleluia! Nessa hora eu quero orar por você, para que você nunca se separe da graça. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim e pelos meus irmãos, que essa palavra seja viva e eficaz no nosso coração, que nunca venha nos separar da graça. Livra-nos da justiça própria, livra-nos de todo o mal. Ó Deus, livra-nos da queda, livra-nos da falta de sabedoria, da falta de conhecimento. Que essa palavra gera fé no nosso coração. Cristo está em nós, nós estamos ligados nele. Por isso podemos pedir ao Senhor tudo o que quisermos. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa cada irmão que está me ouvindo através desse canal. Que ele sinta a presença do Senhor no seu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.